Olá, pessoal, que Deus abençoe a sua vida poderosamente. Eu quero compartilhar uma mensagem com você. Eu tenho certeza que esta palavra vai te fortalecer e vai te abençoar muito. Fica até o final dessa mensagem, que eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai falar com você através da minha boca. Olha só o que o texto diz em Efésios capítulo 2, versículo 8 ao 10. Diz assim: Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O que é graça? Graça é favor não merecido. Eu não mereço ser salvo. Você não merece ser salvo. Mas pela graça somos salvos. E um detalhe aqui importantíssimo é que isso vem por meio da fé. A fé no quê? A fé na palavra de Deus. A Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela veio pela graça. Não merecíamos esta palavra, porém, ele nos deu. Nós também não merecíamos sermos salvos. Só que Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. A Bíblia vai falar que nós não somos salvos pelas obras. Não há nada que eu possa fazer para eu mesmo alcançar a minha própria salvação. Eu preciso de um intermediário. Eu preciso do Senhor Jesus. Eu preciso do perdão dele. Eu preciso do Espírito dele em mim, agindo dentro de mim. Isso eu não consigo através das minhas próprias obras. Eu não consigo na força do meu próprio braço. Muitas pessoas, elas querem alcançar a salvação fazendo obras de caridades, prestando serviços na igreja, cumprindo alguns ritos que a denominação dela pratica, exige, pede que os membros façam. E não é assim que ninguém vai alcançar a salvação. Somos salvos pela graça mediante a fé. Não vem de vós, é dom de Deus. Até a fé que eu exerço na palavra de Deus foi o dom que Deus me deu. Quando é que eu tenho fé em Deus? Não é quando eu falo que acredito, não é só quando eu falo que eu creio. É quando eu leio a palavra de Deus e obedeço o que está escrito. Isso é fé. Quem foi que deu esse dom? Foi Deus. Então, para você entender o processo, como que funciona a respeito da graça transformadora, é o seguinte: eu não preciso fazer nada. Eu não faço nada para alcançar minha salvação. Não existe nada que eu possa fazer para mim ser salvo. Mas porque eu fui salvo, então eu me esforço para agradar aquele que me salvou. Então eu não faço para ser salvo. Eu fui salvo, então por isso eu faço. Tanto é que no versículo de número 10 está escrito assim: Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Ou seja, existe as obras que Deus preparou para mim andar nela depois de ser salvo. Então, se você está na graça, você tem que andar na graça. Se você foi salvo,
Você tem que viver como um salvo, porque muitos estão pregando uma graça distorcida. Falam que vivem na graça e isso dá o direito da pessoa fazer o que ela quiser, na hora que ela bem entender. Não, nós temos que respeitar a graça. Existe uma disciplina a ser seguida. Tem pessoas que elas pensam que elas podem pecar, que elas podem viver uma vida devasta, que elas podem fazer o que elas bem entenderem, e se essas atitudes que elas estão tomando estão transgredindo a lei de Deus, ela pode pedir perdão, que Deus vai perdoar, porque afinal de contas estamos vivendo na graça. Negativo. Nós não podemos usar da graça para dar ocasião à carne. O que é graça? Favor não merecido. Jesus, ele nos perdoou. Se eu estou vivendo na graça, eu também tenho que exercer o perdão. Jesus, ele se sacrificou para morrer por mim, para que hoje eu viesse a ter a salvação da própria alma. Então, olha que interessante. Você diz que é salvo pela graça, mas eu te pergunto, você está vivendo na graça? Porque viver na graça é também viver uma vida de renúncia. Porque na graça Jesus falou que nós temos que perdoar aqueles que nos ofenderam. Na graça, Jesus falou que nós temos que bendizer aqueles que nos maldizem. Na graça, Jesus ele falou: se alguém te ferir numa face, dê a outra. Isso é no tempo da graça. Na lei, quando uma pessoa era pega em adultério, essa pessoa era apedrejada até a morte. Eu disse, quando era pega. Na graça, Jesus falou: se tu olhares para uma mulher e cobiçar ela no teu coração, você já adulterou com ela. Na graça, o macumbeiro pode ser salvo. Na graça, o católico pode ser salvo. Na graça, o religioso pode ser salvo. O ateu pode ser salvo. A lésbica, o homossexual, não importa. Todos podem ser salvos. Na graça, Jesus falou: vinde a mim a todos que estáis cansados, oprimidos e sobrecarregados. Na graça, Jesus falou: aquele que vier após mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Só que na graça, ele disse assim: aquele que vier após mim, após é Jesus na frente e você seguindo os passos dele. Aquele que vier após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que acontece? Na graça, pode vir a lésbica, mas ela tem que largar o lesbianismo para seguir Jesus. Na graça, pode vir o homossexual, mas para seguir Jesus, tem que largar o homossexualismo. Na graça, pode vir o católico, mas para seguir Jesus, tem que largar a idolatria. Na graça, pode vir o adúltero, mas para seguir Jesus, tem que largar o adultério. Ou seja, somos salvos pela graça, só que a graça não me dá o direito de eu viver uma vida do jeito que eu quero. Existe obras a ser seguida, que está aqui na palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Compartilhe essa mensagem com alguém. Vamos fazer o seguinte? Vamos compartilhar essa mensagem com mais 10 pessoas. Eu tenho certeza que o Espírito Santo ele vai te abençoar por você estar compartilhando a mensagem da graça. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.